pessoal, meu nome é Gisele, nós estamos aqui novamente para o nosso terceiro episódio da nossa série Valores em Série e hoje nós vamos falar sobre um valor muito importante para conforto, orgulho em ser conforto, que para a gente é vestir a camisa com paixão e no mercado é muito conhecido como senso de dono. Para falar sobre esse valor, nós convidamos dois colaboradores que vestem e muito a camisa. O Iago está aqui há 9 anos, ele é encarregado de patrimônio e meio ambiente. Bem-vindo, Iago. Obrigado. E nós estamos com o Luciano, nosso mecânico de manutenção, mestre dos magos da economia. Ele é o cara que fez o roscão aqui da companhia. Nós vamos contar aqui o case dele, muitos outros cases de gerar economia, gerar resultado. Nós vamos deixar a descrição aqui abaixo de quais são os comportamentos que representam esse valor. E também de qual a descrição. Vamos lá? Iago, conta um pouquinho para a gente como é que a gente tem que evitar desperdício na prática e não fazer esse valor ficar só na parede, como nas companhias. Como é que a gente vive isso no nosso dia a dia aqui? Então, Gisele, a gente vê muito falar, né, dessa questão senso de dono, as empresas geralmente buscam muito isso, mas as pessoas ouvem e não colocam em prática. Então, eu acho que não justifica eu sair da minha casa, vir trabalhar e não entregar o meu melhor, entregar o resultado que a empresa me oferece a fazer. Um exemplo, a economia aqui que eu sempre procuro buscar é onde eu estou indo, se eu vejo que tem algum produto que está desperdiçado, se tem utilidade em outro lugar. Aqui, como o movimento é muito grande, tem construção em vários lugares ao mesmo tempo, então sempre estou tentando orientar o pessoal, eu mesmo, quando eu preciso de um material para construção, por exemplo, eu vou precisar de um tijolo. Espera aí, será que aqui dentro não tem esse tijolo? Porque sempre tem sobra de material num lugar, em outro. Então, assim, acho que a gente pode começar a economizar nessas áreas. Como é uma empresa muito grande, o volume é alto, então a gente pode ter o senso crítico. Eu estou representando vários colaboradores que têm esse mesmo perfil, mas a gente quer cada vez mais impulsionar isso nos seus colaboradores. Muito interessante o que ele está falando, porque senso de dono não é a gente cuidar só das coisas que estão sob a nossa gestão na nossa área, né? Então, você está vendo alguma coisa que tem oportunidade de economia numa outra área, você tem que falar. Você está enxergando, você tem que procurar levar isso para a companhia. Então, todos nós, de certa forma, buscamos o melhor para a empresa, não só dentro do nosso departamento. Então, você vai buscar alguma coisa na sua área no almoxarifado, no estoque. Será que aquilo que você está buscando, a quantidade que você pede, você tem necessidade de pedir ela? Ou você vai deixar lá para guardar e aquilo perdeu? Vai ficar perdido no Perdido, exatamente. E assim, reforçando, a empresa é uma via dupla, ela dá e recebe. Então, quanto mais você entregar e quanto mais o retorno dela for melhor lucrativamente falando, você vai crescer dentro da empresa e se a empresa ganha, você ganha junto. Então, mas a empresa vai ter recursos para devolver seus colaboradores também. Conta um pouco para a gente, Luciano, na manutenção, até porque você foi escolhido como uma referência lá. Como que você faz para gerar essa economia? Conta aí, você estava me contando outro dia sobre o caso do roscão, mas tem N histórias do disco, para a galera ouvir um pouquinho e aprender aí com o seu exemplo. Bom, Gisele, em relação a esses discos, um exemplo, essa grade Baldan de 8 discos foi cotado em média no valor de R$ 2.050 cada disco, correto? Correto. Então, esse recorte que a gente fez para poder a gente recuperar o corte, ele vai gerar uma economia de 16.400, 8 discos, né? Correto? Então, eu acredito que isso para a empresa é de suma importância. Então, a gente sempre procurar fazer mais com menos e eu acredito que isso é de suma importância para a gente, colaborador. Então, com certeza, é um bom resultado. Essa questão do disco que você estava explicando aí, da economia que nós vamos ter de R$16 mil, isso partiu de você reaproveitar o disco? Como é que foi essa construção para chegar nessa economia? Gisele, a gente trabalha vivendo e aprendendo. Então, eu procurei fazer um gabarito para ver se realmente ia dar um resultado e foi um resultado positivo. Até entanto que em relação ao corte do solo, suprime a meta, né, que realmente precisa. Então, a gente colocou em prática e o resultado foi, graças a Deus, foi bacana. E foi você que teve a ideia, então, vamos reaproveitar para a gente gerar uma economia, isso não veio de ninguém? Com certeza foi uma ideia minha que eu coloquei em prática e o resultado veio. Até entanto que a gente reaproveitou os discos e em falar então vai gerar uma economia aí no valor de R$16 mil. Eu acredito que isso é legal para a gente, para a empresa, entendeu? Para a gente ser bem reconhecido. Então acredito que o resultado vem mesmo.
Muito bom. O Luciano está contando para a gente um exemplo de vários no dia a dia, né? Então, como ele está dizendo aqui hoje da questão do disco, isso são coisas que acontecem diariamente, tem N exemplos. Ele também fez parte da construção de um roscão. Custava quanto esse roscão na época, Luciano? Gisele, eu acredito acho que acredito quase 50 mil reais Quase o par. 50 mil. Eu acredito. Hoje, eu acho que hoje ainda está mais caro, que o material hoje no mercado, hoje ele vem só crescendo e aumentando, expandindo. Então, questão em relação a isso, eu acho que o material subiu bastante, né? Dos 2 anos para cá, então eu acredito que está mais caro ainda. Isso, na verdade, é ter senso de dono e brigar pelas coisas da empresa, trazer economia, né, não é um valor que fica só, como a gente está falando, pendurado na parede. Então, o Luciano não foi nem orientado a fazer o roscão, ele pensou como a gente vai trazer economia fazendo isso dentro de casa e quebrando a cabeça, obviamente, dependendo de muita competência também, mas de ter já isso na veia, essa vontade de querer fazer mais com menos, né, Luciano? Verdade. E conta pra gente como ter senso de dono. Bom, Gisele, ter senso de dono, assim, acho que vai da pessoa, ela tem que querer, ela tem que... Eu imagino a fazenda como se fosse minha. Igual eu te falei no início, saio da minha casa, eu chego aqui, então se eu vejo alguma coisa jogada ali, aquilo tem que me incomodar, porque não está no lugar que deveria, primeiramente, e se ficar lá onde está, vai para o lixo. Então, se for para o lixo, é um recurso a menos que a fazenda poderia estar investindo em outra coisa. Então, essa palavra senso de dono, ela desencadeia um monte de outras coisas, até crescimento profissional dentro da empresa, porque a empresa investe num funcionário, investe em outro, mas tem aquele que se preocupa, que olha, que briga, que corre atrás, certamente num desenvolvimento pessoal e uma oportunidade dentro da empresa, ela vai olhar para essa pessoa. Então, a pessoa fazendo isso no dia a dia, com o passar do tempo, passa a ser natural, ela faz sem perceber. Então, acho que esse é o senso de dono. No mercado é muito discutido essa questão de, nossa, ter senso de dono, isso ficou até polêmica essa discussão. Mas quando a gente fala aqui de ter senso de dono, na verdade é cuidar das coisas, né? A gente cuida dos recursos da companhia como a gente gostaria de cuidar dos nossos próprios recursos. A gente não está falando de extrapolar os limites do esforço, a gente não está falando, né, isso alguns termos de, a pessoa se escraviza pela empresa. Não é o que a gente prega, é fazer aquilo que a gente faz com as nossas próprias coisas, visando o bem da empresa e, obviamente, acreditando que essa empresa que vai devolver a gente esses recursos investidos. Luciano, o que você diria para os colegas que estão assistindo a gente, que desperdiçam no cuidado do patrimônio, que destragam uma bota, que quebram uma ferramenta? O que você tem para dizer para essa galera? Bom, o que eu tenho para dizer que eles têm que pôr em prática o que a gente faz no dia a dia, porque a gente procura sempre, de certa forma, tá ajudando a cobrar, porque que nem o nosso colega falou, Iago, a gente sai de casa com o intuito de vir para a empresa trabalhar, procurar resultado, e além de procurar resultado, a gente tem todo um aparato do dia a dia, questão de IPI. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte com certeza. De certa forma, fazendo isso, eu acredito que vai economizar, tanto faz no seu bem maior, que é a nossa vida, né? Questão de segurança, porque na oficina, ela tem muitos meios de você, uma distraçãozinha machucar, que a gente na oficina tem um policorte, tem uma lixadeira. Então eu creio que se a gente usar os IPIs de forma adequada, a gente está evitando certos danos, né, pessoais. Então eu acredito que é isso, e todo mundo zelar do seu patrimônio, que é da sua área de serviço, do seu IPI, da sua segurança, isso é de suma importância. Então, se a gente almeja um resultado, a gente tem que procurar fazer a nossa parte também. Não é só, a gente tem que colocar em prática. Então, isso é importante pra caramba. O Luciano é natural, né? Ele fala com muita tranquilidade o que é ter senso de dono. Para ele, assim, é vir trabalhar, fazer seu melhor, não tem tanto segredo. Iago, para a gente fechar aqui o nosso episódio, como é que você nos orienta aqui, como gerar economia e trazer recursos para a empresa? Tem algum case para contar para a gente? Tem, eu vou até dar um exemplo aqui, igual eu estou te falando, assim, acho que as pessoas, todo lugar tem oportunidade de melhoria, então sempre quando eu chego num ambiente, por exemplo, uma fábrica de ração, quem chega ele tem uma visão diferente, então sempre estou perguntando por que isso ocorre dessa forma, por que não faz dessa forma. Tem coisas que realmente não tem como melhorar, agora tem coisas que sim. Vou dar um exemplo que a gente tinha, que era um passivo ambiental que a gente tinha, que era filtro de óleo lubrificante, que é retirado de máquinas. A gente tinha que descartar no órgão competente, que é
seguindo a legislação ambiental, e a gente pagava em torno de R$600 por tonelada para descartar esse produto lá. E a gente ficou discutindo pelo volume de material que é e ter que pagar todo ano para fazer esse descarte. A gente procurou o órgão, se a gente drenasse esse material, deixasse todo o óleo escorrer, a gente poderia sucatear e vendê-lo como sucata. A gente recebeu autorização e hoje a gente consegue vender ele por R$300 a tonelada. Então assim, hoje a gente deixou de desembolsar 600 e embolsa 300. Se somar tudo, é uma economia de R$900 por tonelada. Ou seja, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso é assim, um pequeno ponto que a gente fez, mas tem vários pontos que pode ser feito dessa forma. Então, cabe ao colaborador querer olhar, quem está na área realmente, que vive o dia a dia, ele tem uma percepção maior do que a gente que está de fora. Então, acho que pode ajudar demais. Muito bom. E quem tem senso de dono, né? O que um dono faz? Está sempre olhando para o resultado, né? O colaborador que está zelando pelo patrimônio, que está buscando cuidar de cada detalhe, que está cuidando de cada coisa como sua, ele está contribuindo para o resultado da companhia. Não tem segredo, se você tiver paixão pela empresa que você trabalha, que é por isso que o nosso valor chama orgulho em ser conforto, você defende, você zela e cura da empresa que você serve, que você está aí construindo a sua jornada, a sua carreira. Muito obrigada por terem contribuído e terem inspirado outras pessoas a viverem esse valor no seu dia a dia. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente que agradece, grato. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigada.